Glória a Deus. Irmãos, eu sou o Carlos, tá? Líder da Célula Gênesis, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez. E eu fui convidado pelo nosso pastor para ministrar hoje. Recebi a mensagem ontem. Quando eu acordei, eu vi a mensagem que o pastor tinha mandado. E não tinha nada em mente, não tinha nada pronto para trazer. E a partir daquele momento eu comecei a pedir para que Deus me trouxesse uma palavra, algo que Ele quisesse ministrar para nós, para a igreja. E aí eu comecei a ver ministrações, escutar louvores, e a minha esposa, Patrícia, por diversas vezes, e aí, já sabe o que você vai ministrar? E eu falava, não. E quando foi anoitecendo, sabe aquela mensagem diária que chega no celular? Para quem tem aplicativo de Bíblia, né, no celular, chega uma mensagem do dia. E chegou a mensagem do dia. E eu falei, é isso que Deus quer que eu compartilhe com a igreja. E em cima daquele texto, eu comecei a pesquisar, a ver ministrações, para poder preparar esse estudo. Então eu creio que realmente é Deus, não sou eu. Porque eu não sabia, mas Deus, Ele me trouxe essa palavra e eu creio que é Ele mesmo que quer falar com a gente essa noite. Eu quero trazer uma informação aqui, tá? Não tem nada a ver com o contexto da mensagem, mas é uma informação que eu achei interessante. Eu estava escutando no jornal e aí em meio a tantas informações do coronavírus, né? Desse confinamento que nós estamos vivendo, eu ouvi e vi uma informação que eu achei interessante. Eu vi essa mensagem, daí eu fui pesquisar, né? Eu me lembrei disso e fui pesquisar para poder trazer aqui e falar com vocês. A BBC BBC News é um canal dos Estados Unidos, bem conhecido, e eles que noticiaram isso, eles têm aqui no Brasil também, né? BBC News Brasil. E aí eles noticiaram no jornal deles aqui pela internet, e aí eu fui atrás dessa informação. Após confinamento, cidade na China registra recorde em pedidos de divórcio. Olha que mensagem. Após confinamento, uma cidade na China que ela já está se recuperando, já está voltando à vida normal, ela bateu o recorde em divórcio. Por quê? Vamos lá. Essa aqui é a notícia, tá? Enquanto o Ocidente começa a viver, enquanto nós, né, Ocidente, começa a viver a experiência claustrofóbica do confinamento, medida necessária para conter a disseminação do Covid-19, os relatos vindos da China pintam um quadro que a vida está, aos poucos, voltando ao normal. Então, até aí, legal. Mas a quarentena forçada deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. A mídia chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem seguir juntos. Aí fala o nome da cidade aqui, Changchun. É uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. A capital da província de Shanxi, região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcios na última semana, segundo o jornal chinês em língua inglesa The Global Times. Então, por que eu trouxe essa informação? Porque, infelizmente, é uma realidade, né? É uma notícia que eles viveram confinamento, eles foram rígidos e ficaram confinados nos seus lares, com suas famílias, com suas esposas, com seu esposo. E assim que acabou esse confinamento obrigatório ali pelo governo, teve uma corrida para o cartório para que eles se divorciassem. E por que isso acontece? Porque não tem Deus, né, no casamento. Eu aproveitei e trazer essa notícia para eu poder me declarar para minha esposa. Porque mesmo eu tenho vivido, né, a gente está levando bem a sério
essa quarentena, nós não estamos trabalhando, estamos em casa, e nós passamos o dia inteiro juntos. E a cada dia que passa, o nosso amor, a nossa relação, a nossa intimidade, a nossa cumplicidade, ela está crescendo. Então, eu creio que quando acabar essa quarentena e nós voltarmos para a vida normal, né, nosso trabalho, as nossas ocupações diárias, nós vamos sair mais fortes. Mas porque eu sou legal, ou a Patrícia é legal? Não. Nós discutimos, nós temos as nossas... um pensa às vezes uma coisa, outro pensa outra, mas nós estamos vivendo dessa maneira porque Deus é o centro do nosso casamento. E diferente da China, quando isso tudo acabar, nós não vamos sair correndo para um cartório para nos divorciar. E eu espero que você, com a sua família, esteja vivendo também essa comunhão no seu lar. Aproveite esse momento, né? Eu estava escutando uma palavra e muitas vezes a gente fala, não tenho tempo, não tenho tempo. E agora você tem tempo. Então a gente reclama de tudo, né? Se a gente não tem tempo, a gente reclama, e se temos, reclamamos também. Então aproveite. Patrícia, te amo. Aproveitar que estamos aqui em rede nacional, mundial, porque a internet ela vai para todos os cantos. Te amo. Sou muito grato por Deus ter colocado você na minha vida. E espero que nós possamos continuar caminhando juntos e firmes com Deus sempre no centro das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Acabou agora o momento declaração de amor. Mas é uma informação interessante, né? Imagina, corrida para divórcio. Mas aqui no Brasil vai ser diferente porque nós temos Deus nos nossos casamentos. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos agora então para o momento da mensagem, da palavra. A mensagem do dia que apareceu para mim foi Apocalipse 3, verso 20. É uma palavra bem conhecida, né? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Outra coisa. Quando a gente falar aqui assim, abram suas Bíblias, pode falar aí na sua casa, glória a Deus. Não é porque você não está aqui na igreja. A gente está se relacionando. Então, eu estou conversando com vocês que estão aí nas suas casas. Então, pode responder quando a gente perguntar, tá bom? Então, abram suas Bíblias. Deu para escutar daqui vocês respondendo, gente. Incrível a internet. Glória a Deus. Então, o Apocalipse 3, verso 20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. E essa foi a mensagem que apareceu ali, mensagem do dia. E eu falei, interessante, né? Deus está querendo falar com a gente de alguma maneira. E aí comecei a pesquisar sobre isso. E eu vi que muitas pessoas acabam usando esse verso para fazer evangelismo. Sendo que é errado. Porque este versículo, ele está sendo dito para uma igreja. Ou seja, para pessoas que já são convertidas, que já frequentam uma igreja. E esse versículo está falando, não deveria, mas Deus está falando para pessoas dentro da igreja, olha, eu estou à porta e bato, né? Então, eu comecei a pesquisar, e aí eu vou falar então hoje, o tema da mensagem que eu preparei é reconhecendo a Laodiceia dentro ou em você, em mim. E durante a ministração nós vamos entender o porquê deste reconhecimento. Antes de mais nada, Apocalipse, para quem não sabe, significa revelação. Então, Apocalipse foi uma revelação que Deus, Jesus, deu a João e ele escreveu. E ele inicia Apocalipse com uma mensagem que Deus enviou para 7 igrejas. 7 igrejas na Ásia Menor. E Laodiceia era a 7ª igreja, a última igreja. E olha que interessante também. As 7 cartas que foram enviadas, as 6 primeiras cartas que foram enviadas, elas tiveram pontos que Deus estava cobrando eles, né?
estava pedindo que tivesse um conserto, mas também Deus falava, olha, mas por outro lado, tem pessoas boas, tem pessoas que estão no caminho certo. Então, em todas as cartas, Deus ele falava, precisa corrigir nisso, mas tem também pessoas que estão no caminho certo. E nesta última carta, para essa última igreja, na cidade de Laodiceia, apenas teve mensagens de confronto, mensagens que Deus estava falando, olha, vocês precisam mudar isso. Não teve nada ali naquela cidade, naquela igreja, que Deus falou, olha, beleza, vocês estão certos. Então, já vão pegando o que Deus quer falar conosco, tá? E também, muitos estudiosos falam que essa igreja, na cidade de Laodiceia, ela é a igreja nos dias de hoje. Então, é mais um ponto. E isso não foi eu que fui atrás e quis falar com vocês. Foi Deus que enviou este versículo para que eu fizesse e preparasse esse estudo em cima disso. Vocês estão entendendo? Então, é Deus falando conosco. Assim como Deus revelou para João, Deus também está querendo nos revelar através dessa palavra no dia de hoje. Vamos lá. Para quem não conhece, Laodiceia significa justiça do povo. Povo justo. E foi fundada, é uma cidade, né, na Ásia Menor, como eu já falei, foi fundada por Antíoco II, no 3º século antes de Cristo, e recebeu este nome por causa da mulher dele, que chamava Laodice. Essa cidade era um centro comercial próspero, e ela foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Nos anos 60 depois de Cristo, teve um grande terremoto e essa cidade ela foi destruída. Mas como ela era muito rica, ela se reergueu, assim como aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, né? Não por um terremoto, mas pela bomba. E assim como aconteceu lá, eles reergueram, essa cidade também se reergueu. Ela era muito rica. Então, e ela nem precisou, ela recusou o auxílio do império, né, da Roma. Então, não precisava desse auxílio, porque eles eram autossuficientes. A cidade de Laodiceia, ela se localizava numa rota comercial que a tornava um importante centro bancário, onde eram feitas muitas trocas de moedas. Estava situada no largo vale do rio Lico e era rodeada por terras férteis, famosas pelos seus tecidos, sandálias e também pela medicina. Não havia suprimento de água. Isso é interessante. Aqui a gente começa no nosso já entender, né, essa revelação. Não havia suprimento de água naquela cidade. E aí eles precisavam das cidades próximas. Então, a água era levada por dutos até a cidade que vinha de fontes termais, que ficava a certa distância. Vini, coloca o mapa aí para mim, por favor. Vocês que estão aí nas suas casas olhando, vão ver o mapa. Eu pedi para que ele colocasse para que vocês entendam, tá? Então, aqui em cima fica Hierápolis, que era uma cidade que ficava a 9 quilômetros ao norte, e embaixo ficava uma outra cidade chamada Colosso, que fica a 14 quilômetros ao leste. Então, uma aqui, vocês não estão me vendo, vocês estão vendo só a imagem, né? Uma aqui e outra aqui. E Laodiceia ficava aqui. Então, a cidade em si não tinha água. Vocês já viram aí? Tirou já? Pode tirar. Então, não tinha ali uma fonte de água na cidade de Laodiceia. E essa água, ela vinha da cidade de Hierápolis. E ali tinha águas termais, águas quentes, águas
que são medicinais, assim como tem aqui no Brasil, Caldas Novas, né? Tem essas águas termais também. Mas olha que interessante, a água, ela vinha de Hierápolis quente, saía dali quente. E por dutos ela vinha até Laodiceia. Quando chegava em Laodiceia, essa água estava morna. Morna. E ela seguia o seu caminho por dutos até a cidade de Colosso, aonde a água chegava fria. Então ela iniciava quente, depois morna e fria, e consequentemente ela passava em Laodiceia morna. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui Apocalipse 3, do verso 14 até o verso 22, para que nós possamos entender essa carta completa. O tema dessa, aqui na minha Bíblia, é Mensagem à Igreja de Laodiceia. 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Presta atenção. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei no começo, na introdução, é uma carta que ela só tem, digamos assim, né, que pegou pesado. Porque, olha, vocês acham que tem tudo. E como eu disse aqui, ó, no começo, na introdução, que eles eram famosos pelos seus tecidos. Eles eram famosos pela medicina. E aqui Deus está falando assim, olha, na verdade vocês acham que vocês têm os médicos, mas na verdade você precisa pegar o meu colírio para abrir os seus olhos. Vocês precisam ter vestes novas, ou seja, tudo que eles tinham ali, que eles achavam que era o melhor, na verdade, Deus, através da vida de João, estava falando que não. Então aqui nós podemos perceber algumas problemáticas que foram destacadas na igreja de Laodiceia. Primeiro, a autossuficiência. É muito ruim quando você acha que você não precisa de nada, né? Como eu falei na introdução, eles sofreram um terremoto, a cidade foi à ruína e eles construíram, mas eles não precisavam de ninguém, eles não precisavam de ajuda financeira de ninguém, porque eles eram autossuficientes, eles eram ricos, eles ficavam numa zona estratégica. Então, isso é algo que a gente tem que destacar negativamente. E outra, a mornidão espiritual. Vocês entenderam
a palavra, né, que Deus usou aqui com eles de morna tem sentido, porque a água ela iniciava quente e ela chegava na cidade deles morna. E Deus usou o mesmo trocadilho ali para apontar para eles: olha, vocês estão mornos, assim como a água que vocês têm na sua cidade, vocês estão mornos. E a água morna ela só serve para vomitar. Estou dando spoiler aqui da mensagem, mas a igreja pensava não ter necessidade de nada, enquanto que de fato precisava de ouro, de vestes embranquecidas e até mesmo colírio, como diz no verso 18. Mais eficazes que os seus banqueiros, costureiros e médicos podiam suprir, podiam fazer. Então, do que adiantava eles terem os melhores médicos, terem os melhores banqueiros, terem os melhores costureiros, produzirem ali o que era melhor na cabeça deles, mas, no entanto, eles precisavam muito, porque aqui fala que eles eram cegos. Cadê? Cadê? 17, mas... Vocês dizem são... aqui no verso 17 fala que vocês dizem são ricos, que estão bem de vida e têm tudo, mas não sabem que são miseráveis, né? Então eles achavam que tinham de tudo, do bem, do bom e do melhor, mas na verdade Deus está falando para eles: vocês acham que são, mas na verdade vocês são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Semelhantes a cidadãos não hospitaleiros, a um viajante que lhes oferece bens extremamente preciosos, seus membros, né, os moradores, haviam fechado suas portas e deixado do lado de fora o seu real provedor. Então, assim como cidadãos não hospitaleiros, né, a gente aqui trabalha em células, e nós temos o anfitrião, em outros ministérios chama hospedeiro. E é tão bom quando você chega num local e você é bem recebido. Imagina só, você chegando na célula, eu sou líder aqui na célula Gênesis, né? Na casa dos diácono Riso e da diaconisa Cida. Imagina eu chegando lá para liderar a célula e a porta está fechada. Não deixa eu entrar. Então, isso não é legal, né? E isso estava acontecendo na própria igreja de Laodiceia. Só que eles estavam deixando do lado de fora o que eles mais precisavam, o real provedor, porque tudo aquilo que eles tinham não era suficiente. Laodiceia era simbolicamente uma igreja morna, acomodada, indecisa e orgulhosa, pois achava que pela riqueza que tinha, não precisava de mais nada. Pelo contrário, o Senhor lhe disse que, apesar de tudo, seu habitante era infeliz, era miserável, era pobre, era cego e nu. Imagina, gente, você se achando o cara, se achando o todo-poderoso, e aí Deus chega para você e fala: filho, você, na verdade você é miserável, você é cego, você é nu, você é infeliz. E o problema, gente, que isso ele estava falando para a igreja, para pessoas que congregavam naquela igreja. Será que nos dias de hoje isso não acontece no nosso meio? Você achar que é autossuficiente, você achar que não precisa de nada, de ninguém. Eu sou o cara, Deus fala comigo, eu sou o ungidão. E aí Deus chega e te dá essa mensagem aqui: meu filho, na verdade você não é nada disso do que você está pensando. Então, é uma palavra muito dura, mas que nós possamos ter esse entendimento
e analisar o que nós estamos fazendo realmente. Será que eu me encaixo em alguma dessas coisas? Será que eu estou me achando aqui o melhor? Ou você está acomodado? Ou você está indeciso, orgulhoso? Porque ali naquela igreja tinha pessoas assim. Vamos continuar. A sua atitude morna, ela só servia para fazer Deus, pois para ele, esse comportamento era repugnante. Espiritualmente falando, por ser miserável e pobre no seu espírito, necessitava do ouro refinado, precioso de Deus, que era a sua palavra. Seus ensinamentos preciosos e que o orgulho não deixava receber. Então, nós não reconhecemos que necessitamos, que carecemos da misericórdia de Deus, do ouro refinado, que trazendo aqui para o lado espiritual, que é a palavra de vida eterna, que vem através do ouvir a palavra de Deus. E dos ensinamentos que estão ali na palavra, os ensinamentos preciosos, mas que o nosso próprio orgulho não deixa que a gente receba esses ensinamentos, porque eu não preciso, eu não estou cometendo nada de errado, eu estou dizimando, eu estou participando da célula, então eu não preciso. E aí, por conta deste orgulho, a gente não recebe o ouro refinado no fogo, a palavra de vida eterna. Seus pecados a deixavam, os pecados daquela igreja, deixavam ela nua. Quando uma pessoa está nu, ela está desprotegido, Nós viemos ao mundo nus, viemos ali desprotegido, e aí você nasce e colocam você em volta ali de um edredom, de um cobertorzinho, sei lá o que é, e ali você se sente aconchegado, colocam você nos braços da sua mãe, mas quando você está nu, você está desprotegido. Por isso que eles precisavam de vestes brancas, de pureza e santidade. O Anderson, o pastor Anderson, que comenta, que gosta de falar que diariamente Deus ele prepara vestes brancas, limpas, santificadas, para que a gente coloque aquelas vestes e siga o nosso dia. E eles estavam precisando dessas vestes. Apesar deles terem os melhores costureiros, terem o melhor tecido de lã negra, que eu vi, isso aqui no estudo, não estou falando que por falar. Então eles tinham os melhores tecidos, eles produziam uma lã negra de alta qualidade, mas eles precisavam, eles careciam de pureza e santidade. O orgulho cegava eles. Apesar de ter muitos médicos e muitos remédios, por isso precisavam do colírio de Deus para remover a cegueira espiritual. Então eles tinham os melhores médicos, eles tinha escola, nessa cidade tinha escola de medicina, ou seja, eles eram referência. Mas apesar de tudo isso, eles eram cegos, espiritualmente falando. E aí Jesus fala: olha, vocês precisam do colírio, vocês precisam do meu colírio para tirar essa cegueira das suas vistas. Era também uma igreja que estava sendo colocada diante de uma escolha divina. Eles foram colocados diante de uma escolha:
deixar Jesus entrar ou deixá-lo do lado de fora. E essa igreja, ela estava sendo repreendida a fim de que eles pudessem corrigir. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Se Deus ele nos direcionou essa palavra, Ele está nos repreendendo, mas com o intuito que a gente se corrija. Que você hoje, quando for dormir, quando for orar, que você peça para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo que está te desagradando? Será que eu estou morno? Será que eu estou me achando o cara? Será que... O que eu estou fazendo? Para que Deus possa te orientar o que você precisa melhorar, o que você precisa corrigir. Porque se Deus está trazendo essa palavra, é porque nós precisamos ser corrigidos em algo. Amém? Glória a Deus. Escutei vocês respondendo agora. Dela, o Senhor pedia duas coisas básicas. Olha, duas coisas básicas que Deus pedia para aquela igreja, né? Ele apenas zelo pela palavra e arrependimento dos seus pecados. No verso 19, fala assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Olha que tremendo, Deus ele nos ama. Se Ele está corrigindo a gente, é porque Ele nos ama. Portanto, levem as coisas a sério. Ou seja, tenha zelo. Líder, tenha zelo no que você faz. Membro, tenha zelo pelo que o seu líder faz, pelo que o seu pastor faz. Ei, todos se arrependam dos seus pecados, porque Deus, Ele nos ama, e Ele quer e Ele tem o melhor para nós, para cada um de nós. Ao deixar Deus entrar, o nosso ego sai. Tem um louvor, né? Eu não que ele cresça e eu diminua. Então, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. Então, quando você deixa Deus entrar na sua vida, automaticamente o seu ego sai. As duas coisas não convivem junto. Meu ego está lá em cima. Então, filho, Deus está do lado de fora. Mas quando você deixa Deus entrar na sua vida, no seu casamento, na sua família, o ego sai. Como prêmio, nós poderíamos sentar no trono com Ele. Olha que tremendo. Mas para isso, nós precisamos aprender. Aprender, lutar e vencer. Só depois poderíamos reinar. A humildade faria vivenciar a justiça de Deus, o perdão e a redenção dos seus pecados, com direito a ser herdeiro. Então, a humildade, ela faz com que nós possamos vivenciar a justiça de Deus. Muitas pessoas falam, né? A justiça divina. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas, para que você vivencie essa justiça de Deus, você precisa humildade. Reconhecer que é totalmente dependente dessa justiça. O perdão dele, Deus ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus ele tem prazer
em nos ensinar. E Ele tem prazer em nos perdoar. Mas, para que isso aconteça, nós temos que primeiro ter a humildade e reconhecer os nossos pecados. Aí sim, nós vamos ter direito a esta herança, que fala aqui em cima, ó, que como prêmio, nós poderíamos sentar no trono com Ele, assim como Ele se assentou com o Pai. Aqui temos mais um exemplo do que o Senhor pede de nós como um corpo. Prestem atenção. Jogar fora o orgulho e deixá-lo entrar de verdade no mais íntimo do nosso ser, onde só Ele conhece, e arrancar de lá as ervas daninhas e os falsos curativos. Olha que interessante, porque muitas vezes nós achamos que estamos curados, libertos. Por exemplo, uma pessoa que é viciada, né, vício em qualquer coisa, e aí ela acha que ela foi curada daquilo, vício na bebida, por exemplo, e ela acha que foi curada, mas quando ela passa a primeira vez ali no bar que ela frequentava, que está a roda de amigos dele, ou dela, ele não resiste e vai ali tomar uma. É um falso curativo. Então, quando você deixa o orgulho de fora, deixa realmente, verdadeiramente Deus entrar na sua vida, aí Ele começa a fazer a transformação. Porque Ele visita e conhece e arranca tudo que te desagrada, tudo que nos desagrada para Ele. Já que as falsas vestes que tentamos produzir para nos cobrir, né? Tem gente que vive uma vida que não é a vida que ela tem. Tá em casa é uma coisa. Desculpa, tá na igreja é uma coisa. Tá no trabalho é uma coisa. Mas quando chega em casa, só a mulher conhece o homem, só o homem conhece a mulher. Então, são falsas vestes que nós tentamos produzir para nos cobrir, para nos esconder, fingindo estar tudo bem. Abandonar a ideia de que a nossa posição de salvos, por si só, já nos garante a entrada na Nova Jerusalém. E que uma oração rápida nos cobre com o sangue do Cordeiro, já é o bastante para o diabo nos respeitar. Então, quando a gente deixar de pensar tudo isso, deixar o orgulho de lado, deixar Deus entrar nas nossas vidas, deixar que Ele transforme, que Ele nos molde, como um vaso de barro, nas mãos do oleiro, e a gente abandona aquelas vestes falsas, que a gente usa ali só para passar uma imagem melhor. A gente deixa de fingir. Quando a gente não achar que eu sou salvo, eu estou salvo, então aí Deus, Ele vai começar a transformar as nossas vidas. O que nossa alma precisa é cura. Os padrões arraigados de comportamento, só o Espírito Santo pode mudar. Então, aqueles padrões que estão ali enraizados, sabe? Não tem a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, os crentes Gabriela, que tem aqueles padrões enraizados nos comportamentos, só o Espírito Santo de Deus pode mudar. E é isso que a nossa alma precisa.
Por isso Deus nos orienta a nos curarmos realmente diante da cruz, obedecendo a sua própria palavra. E olha o que diz na palavra. Vini, projeta aí para nós, João 15, verso 20, parte B. Ó, por isso Deus nos orienta a nos curarmos realmente diante da cruz, obedecendo a própria palavra que diz: sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós reconhecermos que sem Deus nós nada somos, nós nada poderemos fazer, aí Deus ele inicia a derramar a cura dele. João 14,6 diz assim: não eu, tá? Deus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando nós reconhecermos que necessitamos, que carecemos da misericórdia de Deus, deixarmos Deus entrar nas nossas vidas, aí Ele vai iniciar a cura que nós precisamos. Sermos convertidos, há muitos anos, termos lido a Bíblia diversas vezes, sermos pregadores, ou termos qualquer cargo de liderança, não nos torna especiais diante de Deus, muito menos nos isenta do seu tratamento, porque nós podemos ser tudo isso, mas nosso ego, a nossa autossuficiência está lá em cima. Todos os seus filhos na Bíblia, né, todos os filhos de Deus, os discípulos, foram trabalhados e forjados por Deus, por Ele, até o final das suas vidas, e cresceram no ritmo por Ele determinado. O problema é que nós queremos crescer no ritmo humano, que é autoimposto, é um ritmo rápido, nós queremos crescer rápido, leve, sem dor, de qualquer jeito, mas não é isso que Deus tem para nós. Qual é o pai que fica impassível vendo seu filho se desviar por caminhos errados, sem repreendê-lo? Se não fizer nada, está mais do que provado que não o ama. Então, se seu pai está vendo você pelo caminho errado, se desviando, indo por um caminho tortuoso e não fizer nada, é porque ele não te ama. Além de orgulhosa, Laodiceia era uma igreja morna, indecisa e acomodada, o que fortalecia o seu orgulho, ao mesmo tempo em que tudo isso era igualmente fruto deles. Quem acha que está tudo bem e não precisa de nada, se quer aprender e crescer, se acomoda e se torna morno. Porque uma das vantagens das guerras em que o Senhor nos coloca é nos tornar mais quentes para com Ele, então mais quentes com Deus, avivados. A gente fala tanto de avivamento, né? Então mais próximos de Deus, mais quentes, mais com uma intimidade forte com Deus, e mais esquentados com o inimigo, não nos deixando cair na fé, nem desistir de ser um guerreiro. A tepidez, ou seja, o estado morno, é o comodismo, e isso ele nos acarreta a indecisão, porque as guerras igualmente nos colocam de frente a escolhas, e a nossa capacidade de decidir e exercer o livre-arbítrio fica mais afiada. Quando não há nada a escolher, a indecisão ela se instala. Então esse estado morno, né, de ficar em cima do muro, é um estado que nós estamos acomodados, e essa acomodação
ela nos traz indecisão. E quando chega um momento que nós precisamos escolher, nós não conseguimos escolher nada, porque a indecisão, ela se instaurou nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Conclusão. Não sei nem quanto tempo que foi, gente. Não prestei atenção quando começou. Conclusão. Como prêmio pela sua mudança de atitude, Laodiceia poderia sentar no trono com Deus. Mas, para isso, era preciso aprender, lutar e vencer. Só depois poderia reinar a humildade. A humildade, ela faria vivenciar a justiça de Deus, o perdão e a redenção dos pecados, com o direito a ser herdeiro. E é isso que nós procuramos, não é? Lembre-se, Laodiceia significa justiça de Deus, povo justo. E a mesma coisa é para a igreja de hoje. Tudo que foi dito para a igreja de Laodiceia, as mesmas coisas servem para a igreja de hoje. Serve para a nossa igreja. E quando a gente fala igreja, não é a igreja batista em células alfa. É a igreja eu, é a igreja você. Você é a igreja. Então, nós precisamos sair do estado morno, que é algo que Deus ele abomina, que é algo que traz um estado de vômito, para reconhecer que nós precisamos deixar o nosso orgulho, o nosso ego de lado e reconhecer que sem Deus nós nada somos. Amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem que Deus, através da minha vida, trouxe para nós nesta noite. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração, e que nós possamos realmente ter essa sabedoria, ter essa, como que eu posso dizer, reconhecer que nós, muitas das vezes nós somos egoístas, só pensamos no nosso próprio umbigo, que nós somos autossuficientes, e Deus, nós vimos aqui que Ele não trabalha nisso. E para finalizar eu quero ler aqui novamente o verso 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então, Deus, independente de qualquer coisa, Ele está e Ele quer entrar na sua vida. Basta que você abra a porta, basta que você renegue o seu eu, para que Ele possa entrar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade que o pastor, a pastora deram, a confiança.